O episódio 2 da terceira temporada de Demon Slayer finalmente saiu. E cara, eu já assisti e realmente tô bem impressionado. O episódio foi bem mais lento que o último, mas bem da hora também. Teve já ali uma luta do Muichiro, teve muita informação, teve poder novo pro Tanjiro, dá pra ver essa habilidade nova que ele despertou. Então tem muita coisa que é bem interessante e agora a gente vai abordar tudo. Bom, esse aqui é um primeiras impressões, vou falar tudo que eu achei agora do episódio, tudo que eu achei maneiro. Quem sabe depois eu faça mais vídeos complementando o que eu vou falar agora. Mas vamos lá. Começamos então de onde paramos no último episódio, com o Tanjiro chegando lá e vendo Muichiro e o pequeno ferreiro conversando, com um grande boneco atrás deles. O Tanjiro ali no começo, ele não sabe muito como reagir àquilo, afinal ele não sabe se deve interromper a conversa ou se deve ficar ali escondido. Então ele fica ali só observando por enquanto, até que o Muichiro simplesmente do nada dá um tapão no pequeno ferreiro. Ele põe o moleque pra dormir. E um tapa tão rápido que é até meio imperceptível pra gente, até a animação fez questão de fazer parecer rápido. E na sequência desse golpe, Muichiro já levanta o ferreiro segurando ele pela camisa. E Muichiro exigia dele uma chave, e a chave provavelmente serviria para ligar o boneco que tá atrás dele. Mas no momento que o ferreiro é golpeado, o Tanjiro chega ali e interrompe toda a conversa, ele se mexe no meio. Porque naquele momento ele sentiu que seria o momento ideal para ele interferir ali e mostrar que ele tá ali. Então ele vai e segura o braço do Muichiro primeiramente. E aqui a gente já vê uma diferença gritante de força entre o Tanjiro e o Muichiro. Apesar de apertar com força, o Tanjiro não causou nenhum dano ao Muichiro. Bem pelo contrário, o Muichiro olhou pra ele sério e mandou ele soltar. E cara, essa cara do Muichiro me assustou um pouquinho, realmente ficou bem marcante. E sem o Tanjiro soltar, bom, foi resolvido na base da violência. O Muichiro deu um tapão na costela do Tanjiro, colocando nosso menino Tangerino pra simplesmente chorar ali no chão. Mas aí temos uma coisa bem interessante. Enquanto o Tanjiro tá ali no chão, o Muichiro sente a presença de uma Oni. No caso, a presença da Nezuko. E quando ele vai esticar a mão para pôr a mão na caixa do Tanjiro, o Tanjiro reage e dá um tapa na mão do Muichiro, mostrando uma cara bem séria, mudando completamente aquele clima, mostrando que sim, ele conseguia reagir ao Hashira da Névoa, sem o Hashira conseguir desviar completamente os golpes do Tanjiro. Então, de certo modo, o Tanjiro tinha sim alguns aspectos que ele podia levar ali para um nível Hashira de algum modo. Não foi um tapa porque o Muichiro deixou. E depois disso, a gente tem a opening, que a gente já fez uma análise aqui no canal que tá bem legal, então se você tiver interesse, vai lá. O link vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário e também aqui nos cards. E no fim, o Tanjiro acaba reagindo e meio que rouba o Kotetsu ali do Muichiro, tirando o ferreiro das mãos do pilar. O ferreiro parecia muito assustado, meio que chorando ali porque ele não queria entregar a chave daquele boneco pro Muichiro, era uma coisa que parecia bem importante pra ele. E o Tanjiro meio que tenta entender o lado do ferreiro. Então o Muichiro fica meio que com um rosto sério e começa a falar da função de um pilar, falando que ele parado ali sem fazer nada. Muitas pessoas poderiam morrer nesse período. Um tempo de um pilar é muito valioso, muito mais que o tempo de um ferreiro. Ele meio que desvaloriza ali o trabalho dos ferreiros, fala que um pilar é muito mais importante que qualquer pessoa. Só que aí o Tanjiro reage, que apesar de ser uma coisa certa, os pilares são muito importantes, são a base do Demon Corp, sem eles é impossível derrotar Onis fortes. Ainda assim, os ferreiros têm sim sua importância que é muito grande. A importância de um ferreiro para Demon Corp é justamente possibilitar que os caçadores lutem. Sem os ferreiros é impossível ter uma lâmina Nichirin, ou seja, é impossível ferir um Oni sem existente o ferreiro. Eles produzem as armas, e eles fazem a mesma luta que os caçadores de Onis, apesar de estarem em lugares diferentes. E é muito legal que o Haganezuka tá ali escondido atrás das árvores, ouvindo as palavras de Tanjiro. De algum modo, parece que o Haganezuka se identifica muito com o Tanjiro. E vemos isso principalmente porque aparentemente ele tava perseguindo o caçador pelas montanhas. E no fim de tudo isso, o Muichiro fica ali meio irritado, ele quer pegar a chave rápido, quer ir embora rápido, quer usar o tempo dele, então ele só nocauteia o Tanjiro. E é um golpe muito rápido, pra vocês terem noção, não tem frame exato na animação. Todos os frames do golpe são com a mão pegando, meio que já puxando ela e já pegando no Tanjiro. Então não temos aquele frame parado certinho, é sempre esse frame aí meio que puxando, uma movimentação quase que perfeita. Isso aqui é uma coisa de animação que é excepcional, é um golpe muito rápido e muito bem feito. E depois de levar esse golpe, o Tanjiro apaga. Sim, ele apaga, fica tudo preto a tela, com ele só ouvindo a conversa de fora. Aqui teve uma pequena mudança no mangá que eu percebi, que no mangá quando ele toma esse golpe aí, ele gira e vê o Haganezuka. Então não é igual no anime, o anime ele meio que ouve o Haganezuka, no mangá ele vê. E já acorda sabendo que aconteceu alguma coisa. Mas no anime a gente vê que o Haganezuka foi ele ver como o Tanjiro tava, prestar uns socorros talvez, conversar um pouco com o Kotetsu. E quando o Tanjiro acordou, o Haganezuka foi embora um pouquinho antes para que o Tanjiro não o vesse. Então quando ele acorda ele tá meio confuso, não entende nada. E aí pergunta pro pequeno ferreiro se o Haganezuka realmente esteve ali. E o ferreiro desconversa, pula o assunto e tal. Enfim, chegamos nas chaves. As chaves que realmente eram pro boneco. E o pequeno ferreiro então explica que ele entregou as chaves para o Muichiro. Mas a
apesar de tudo, ele agradece o Tanjiro por defendê-lo e diz que o Tanjiro é uma pessoa gentil, ele reconhece a gentileza do Tanjiro, o que é muito legal, porque ele parece um ferreiro meio doido, a gente vai ver ainda. Então ele fala que o boneco mecânico que o Muichiro levou é um boneco especial, com 108 movimentos. E depois que ele começa a explicar, falar que ele não consegue consertar aquele boneco e se quebrar ele não tem como fazer a manutenção, a gente ouve um barulho de golpe. E quando os dois correm para a cena, o pequeno ferreiro e o Tanjiro, eles chegam lá e Muichiro Tokito está enfrentando o boneco. E cara, a animação não tem o que dizer, é muito lindo, a gente vê a espada ali descendo, com os raios acompanhando, o movimento ali na realidade é muito rápido, justamente para nós que está assistindo ali a luta, conseguir acompanhar de forma perfeita. E a gente ainda não tem o uso da respiração da névoa por parte do Muichiro. Então a gente observa que o boneco tem 6 braços, e o Kotetsu diz que esse é o número de braços que precisaram ser criados para refazer os movimentos de um samurai do passado, que esse samurai que também inspirou a criação desse boneco. No caso, o espadachim viveu durante a era Sengoku, há mais de 300 anos antes, e Tanjiro, quando olha ali pro boneco mais pouquinho, ele já começa a ter uma sensação estranha, uma nostalgia, e novamente é reforçado que o boneco ali não tem conserto, não tem como consertar ele, afinal não tem ferreiro talentoso bastante naquela era, que possa fazer aquele boneco funcionar de novo, caso ele seja quebrado. Enquanto Tanjiro observa o talento de Muichiro, um corvo, que no caso é o corvo do Tokito, aparece na cena, e ela diz que aquele caçador é um descendente da respiração solar, da respiração do sol. O que é bem interessante, que assim como Tanjiro, a pergunta que fica é, mas ele não tá usando a respiração do sol. Então meio que o corvo se irrita, bica ali o Tanjiro, puxa, fala que ele é muito mais talentoso que o Tanjiro, me tira o destaque e tal. Mas o fato é que apesar de ser descendente da respiração do sol, que a gente não sabe ainda qual ligação ele tem com essa respiração, o Tanjiro é o melhor usuário da respiração do sol que a gente tem na obra. E ele usa de fato ela. Como vimos já o Shinjuro falando dessa respiração, como vemos a Daki se lembrando do caçador que Muzan enfrentou no passado, ligando ele ao Tanjiro. Então é bem interessante essas partes do mangá que envolvem a respiração do sol. E no fim, o Tanjiro observa de novo o boneco. E aí sim ele se lembra dessa vez do seu sonho, o sonho que ele teve quando estava em coma. Então ele fala, uau, eu já vi esse rosto, eu reconheço esse espadachim. E aí o corvo tira sarro, porque afinal como ele se lembra de alguém que viveu há 300 anos atrás? Isso era pra ser impossível. E aí o nosso pequeno Kotetsu interfere e diz o seguinte: pode ser uma memória herdada. Sim, é um conceito interessante, memórias herdadas, porque isso aqui vai ser bem usado pela autora mais pra frente no mangá, é uma coisa muito legal. Mas as memórias herdadas são basicamente ações que a gente herda dos nossos antepassados. Não existe na vida real, isso aqui é uma coisa só de Kimetsu. Eu fui pesquisar porque eu fiquei muito curioso, mas é uma coisa só de Kimetsu. Mas é basicamente assim, você tem um descendente, o seu avô ou seu pai, meio que eles passam pra frente alguma coisa que eles viveram na vida. E essa vivência deles, essa experiência, passa pra você. Então, contanto que você tem um gatilho, alguma coisa que envolva essa ação, você acaba se lembrando dela como se fosse sua, ou pegando essa memória e vivenciando ela no lugar do seu antepassado, o que é muito legal. E no fim, tudo é interrompido com o Muichiro acertando o boneco e quebrando ele. O Muichiro destruiu o boneco. E o Kotetsu entrou em desespero, ele saiu chorando, gritando, triste, porque ele sabia que não ia conseguir arrumar. Então Tanjiro foi atrás dele. E aqui a gente tem uma conversa muito legal, porque a gente vê que Kotetsu tem mania de se subestimar. Ele não consegue ver que ele é uma pessoa muito nova ainda, que ele não consegue ter o talento do pai, ou que ele possa desenvolver grandes projetos no futuro. Ele quer tudo de imediato, e isso acaba atrapalhando muito ele. Então ele fica ansioso, ele fica triste, ele chora, entra em desespero. E o Tanjiro então sobe lá na árvore que ele tá, porque o Kotetsu subir numa árvore é uma habilidade bem interessante também, ele consegue dar fuga muito rápido. Mas o Tanjiro sobe na árvore rápido, não faz som nenhum, que é bem interessante também, e dá um peteleco no Kotetsu. Então o Tanjiro fala uma coisa muito, mas muito legal. Ele meio que reforça sua determinação em matar o Muzan, em salvar sua irmã. O Tanjiro tá muito determinado nisso. E ele diz claramente que se ele não conseguir, as próximas gerações dele com certeza vão. Porque esse é o destino tá traçado pro Muzan ser derrotado. E é isso que tá na mente do Tanjiro. Ele sabe que se ele não conseguir, vai haver um próximo. Isso aqui é uma coisa que é muito reforçada em Kimetsu em vários momentos. As gerações seguintes tendem a superar a anterior, e se não superarem, futuramente uma geração vai nascer que vai superar. Então isso é muito legal. E essas palavras meio que motivam o Kotetsu, que aí sim ele toma coragem e resolve ver o que aconteceu com o boneco. E quando eles estão andando ali pra ver o que aconteceu, o Muichiro passa ao lado deles, segurando o braço do boneco junto com a katana.
Sim, ele destruiu um braço do boneco, pro desespero do Kotetsu, que foi correndo rapidão pra ver como o boneco tava. Afinal, se ele arrancou o braço, o que ele fez com o resto? E o Muichiro ainda vai lá, meio que não lembra do Tanjiro. As duas vezes que eles se encontraram, ele não lembrou do Tanjiro, e até na reunião dos pilares ele fala que não vai se lembrar. O que é meio estranho também, a gente não sabe o que aconteceu com ele ainda, mas é esquisito um cara novo ter problemas de memória. Então o Tokito joga a espada dele no Tanjiro e vai embora. O Tanjiro até comenta que o Tokito não parece estar sendo maldoso, ele não tem cheiro de maldade. Diferente do Corvo, o Corvo é realmente estranho, o Corvo não gosta do Tanjiro mesmo, é maldoso. Então o Tanjiro vai ver o boneco, vai ver como o Kotetsu tá, e assim começa a chuva. O Tanjiro fica meio que sentido, ele vê a tristeza nos olhares do Kotetsu, ele vê que o boneco tá destruído. Eles não sabem se vai funcionar ou não, então eles tentam levantar o boneco. Eles levantam, dão lá o girinho lá pra ver se vai funcionar ou não, e o boneco a princípio não se mexe. O Kotetsu até cogita que o boneco quebrou, mas aí em um estalo, as coisas ele começam a girar e o boneco se mexe finalmente, abrindo todos os braços de uma vez. E mostrando que sim, ele ainda funciona. Pra felicidade do Tanjiro, e bom, o Kotetsu não ficou assim feliz. Ele baixou a cabeça, ficou sério, e quando o Tanjiro foi perguntar o que estava acontecendo, o Kotetsu olhou pra ele com esse olhar aí. Meu amigo, eu imaginava já o Ferreira com uma voz grossona no mangá falando: agora você vai treinar, irmão. E o Tanjiro resolveu treinar com aquele boneco, que no caso, pelo título do episódio até, é o boneco Iorichi tipo 0. Ou Iorichi Zero Shiki pra quem lê o mangá. E assim que começa a treinar com o boneco, o Tanjiro apanha. No primeiro golpe ele já apanha e já acha que vai morrer. Então o Kotetsu, pro Tanjiro não tomar um golpe e morrer, troca as espadas por bastões. Então o boneco agora tinha 6 braços, passou a ter 5, e carregava bastões de madeira, não mais katanas, justamente pro Tanjiro poder lutar melhor com aquele boneco. E cara, a gente tem uma cena do Kotetsu que ele explica o porquê que ele quer que o Tanjiro treine. Ele fala claramente que é pra superar o Muichiro, que ele quer que o Tanjiro chegue nele, xingue o Muichiro de tudo que é nome, ele quer que o Tanjiro humilhe o Muichiro e tudo mais. Então o Kotetsu é um cara muito amoroso, mas também com rancor nível mundial. Dá até medo desse menino aí. E assim a gente entra na série, Tanjiro treina e apanha, mas ele apanha muito, muito, muito. Ele até acha que vai morrer em algum momento. Ele até fala, vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E o Kotetsu não tá nem aí. O Kotetsu chega nele e fala, seguinte, você não tem base, irmão. Você tá vivo por um triz. Você não lutou nenhuma que ganhou fácil. E pra reforçar esse treino do Kotetsu, o pequeno ferreiro fala, seguinte, irmão, não vai ter comida enquanto você não golpear o boneco. E aí o Tanjiro apanha mais um monte, até que chega no 5º dia e o Kotetsu fala o seguinte, no 6º dia vai ter espada, não vai ter mais bastão não, tomou o golpe, morreu. E só lembrando que o Tanjiro ele não tá comendo e nem bebendo água, então essa aí é a cara dele, Bretos morreu. E no meio de um dos golpes ali com o boneco, o Tanjiro morre, literalmente. Ele vai pro outro lado e começa a atravessar a ponte ali entre o lado dos vivos e o lado dos mortos. Só que ele cai da ponte. Ele cai porque ele tá tão louco ali de insanidade que ele não consegue beber água, não consegue comer por tanto tempo, que ele não consegue nem se manter de pé nem no mundo dos mortos. Então ele cai no lago e aí tem uma cena bem diferente, aparecendo várias mãos segurando ele. Ele encontra uma bolinha brilhante lá no fundo da água e quando ele puxa essa bolinha ele volta pro mundo real, acordando ali daquele, entre aspas, sonho ou pós-morte. E na vida real, ele começa a ver as coisas em câmera lenta, ele desperta um novo poder. Ele vê o boneco se movimentando, vendo cada mínimo movimento de cada um dos braços e deduzindo onde vai ser aquele golpe. E assim ele consegue finalmente desviar do boneco e acertar um golpe certeiro. Um golpe na perna do boneco. Mentira, não foi um golpe certeiro não, foi uma raspadinha de espada que o Kotetsu falou até que não deu pra sentir nada no boneco. Mas foi o suficiente pro Tanjiro poder finalmente bater aquele rango. E olha a felicidade do menino tangerino. Cara, imagina aí, ficar 5 dias sem comer. O Tanjiro é um herói, cara. Guerreiro demais. Então ele come feliz e parte para uma nova rodada com o boneco. Só lembrando que esse golpe aí que ele acertou no boneco, o boneco já carregava katanas, então era realmente perigoso. Então agora novamente pro segundo round com o boneco, novamente o boneco segurando katanas, Tanjiro vai 100% fisicamente. Então ele vai e avança contra o boneco, vendo tudo em câmera lenta, fisicamente bem, ele consegue reagir, desviar dos golpes, recuar e partir de novo para cima do boneco. E quando ele parte de novo por essa última vez, ele salta e fica de ponta cabeça em relação àquele boneco, podendo decidir se irá cortar ou não o boneco. Mas se ele não cortasse, ele seria golpeado e fatalmente derrotado. Então o Kotetsu grita, Tanjiro, golpeie! E cara, uma coisa interessante sobre esse movimento, sobre esse golpe, é que ele é sim um golpe da respiração solar. Vai ser um golpe muito importante. Pra quem lê o mangá, sabe o que eu tô falando. Esse golpe aí decide uma luta que é bem interessante no mangá. Então, sem hesitar, depois de ouvir o Kotetsu,
Tanjiro acerta o boneco, quebrando ele e quebrando também sua bunda no processo de cair no chão. Sim, ele caiu em cima da própria bunda e ficou ali se doendo. Então Kotetsu ele conversa com ele e o boneco do nada se quebra inteiro e desmonta, cai máscara, cai tudo. E dentro dele se revela uma arma ancestral, uma antiga katana. E bom, o episódio acaba aqui, a gente não sabe ainda o que é essa katana. Tem um vídeo aqui no canal, pra quem quiser spoiler, é só ir aqui na descrição também e aqui nos cards. Mas aqui é realmente o fim do episódio, o fim da parte pelo menos roteirística. Porém, a gente tem a nova engine. A engine não tinha sido mostrada ainda no último episódio. E cara, tá excepcional. Talvez ainda hoje eu traga aqui uma análise da engine, porque eu gostei realmente do modo que foi feito. Tem várias referências ao mangá, eu acho que até a Guide tem uma referência ali que eu vi pelo menos de primeira. Eu achei bem interessante mesmo. Vou deixar aqui algumas imagens passando, mas essa aqui foi as primeiras impressões desse episódio. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal pra me ajudar. Sério, me ajuda demais você se inscrever aqui no canal, eu fico muito feliz. Então, obrigado por chegar até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e falou! E bom, agora é o momento aqui do vídeo que eu mando um salve para os membros aqui do canal. Então vamos lá. Um salve para os Sashiras, Theo Nascimento, Ítalo Silva, Zetai, Tomuri, Scanor XP, Ice Fox, Paulo Alexandre, Luiz Eagle, Luiz Henrique e Olavo Ribeiro. Um salve para os Shinobis, Natsu Mizusaki, Igor Araújo e Mr. Hopper. Um salve para os Shinigamis, Léo Souza, Biel Teorias, Admin Primordial, Caio Danilo e Mike. E por fim, o nosso VIP God, Sangue Bom Mirfor, e os nossos dois Saitamas, Kalen Coutinho e Battle Beast. Obrigado de coração, galera, vocês apoiam demais o canal e cada vez mais eu vou trazer conteúdo pra vocês. Então obrigado por tudo e falou!